Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Pode ser melhor. A paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes, pode dizer graças a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 6 em diante. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos podem ver aí na televisão, nós iniciamos o ano e o tema do ano de 2025 é o ano do cuidado. Amém? Baseado nesse texto, no versículo 16, nós vamos ler. Hoje eu vou começar a expor alguma coisa sobre isso. Semana que vem a gente vai falar mais. Mas esse ano nós iremos basear nosso ano sobre o ano do cuidado. Tendo cuidado de ti e da doutrina, pois fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto os teus ouvintes. Então esse ano será um cuidado pessoal, onde você vai cuidar de ti mesmo. Vai ser um ano onde você vai cuidar do seu irmão, você vai cuidar da doutrina e vai cuidar da sua família. São ensinamentos dentro da palavra de Deus para nós. Então, cuidando de ti, cuidando da doutrina, cuidando do irmão e cuidando da família. Seremos muito edificados através desse tema e cremos que o Espírito Santo vai nos fortalecer para que vivamos a sua vontade. O texto diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Exponda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque quem tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Verso 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual tem concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Verso 15. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, pois fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto os teus ouvintes. Vamos ler o versículo 16 juntos na televisão? 1, 2, 3. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida nessa noite. A minha oração é que o Senhor me conceda sabedoria, unção, poder, autoridade para poder transmitir ao coração dos meus irmãos. Eu oro também para que o coração e a mente dos seus filhos esteja voltada completamente à tua vontade, que os pensamentos deles sejam levados cativos à obediência da cruz de Cristo
e que eles possam agora, com o coração aberto, receber a boa semente do Evangelho, para que essa semente gere fruto, transformação, vida no interior deles. Eu oro para que toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra, que o Senhor nos cerque neste lugar com a Tua presença, enviando os Seus anjos acampados ao redor dessa igreja, ministrando labaredas de fogo para trazer sobre nós a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu poder agindo no nosso meio. Que enquanto eu pregar a Tua palavra, o coração dos meus irmãos possa queimar pela vontade do Evangelho, de viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Toma a minha vida, toma essa igreja, toma aqueles irmãos que estão em casa. Senhor, o Senhor é poderoso para curar enquanto eu estiver pregando. O Senhor é poderoso para libertar enquanto eu estiver pregando. O Senhor é poderoso para renovar enquanto eu estiver pregando. A Tua palavra é suficiente. Então me usa com sabedoria e com unção para transmitir aquilo que está no Teu coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa primeira carta a Timóteo é considerada uma carta pastoral, onde Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo para instruí-lo acerca do seu pastoreio. Para quem não sabe, Timóteo era um jovem pastor que pastoreava a igreja de Éfeso, fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda e terceira viagem missionária. Quando Paulo, lá em Atos, ele viaja a Éfeso, ali onde tinha um templo da Diana dos Efésios, uma idolatria, um poder sexual muito forte naquela cidade. Paulo visita aquela cidade na sua terceira viagem missionária e ali funda aquela igreja. Logo após, o apóstolo João, ele é levado a essa igreja para pastorear essa igreja, e consequentemente esse amado Timóteo, um filho na fé de Paulo, assume o pastoreio dessa igreja. E ele tinha enormes desafios pela frente, porque em vários pontos você vai perceber que Paulo escreve ao amado Timóteo, seu filho na fé, um pastor jovem, despertando a ele para que ele viesse a viver a vontade de Deus. E Paulo em vários momentos fala com Timóteo assim: não deixa ninguém desprezar você, Timóteo, pelo fato de você ser apenas um jovem, mas seja um exemplo, seja um fiel pastor. Não fique desanimado diante das lutas que você irá enfrentar ministerialmente. Timóteo sofria com várias enfermidades. Em algum momento na carta de 1ª e 2ª Timóteo, se eu não me engano, Paulo ordena ele tomar um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Timóteo, ele viveria situações difíceis no ministério, porque apesar de ser um jovem, apesar de pastorear uma grande igreja de uma grande cidade, ele vivia de frequentes enfermidades. Timóteo enfrentava desafios no quais pessoas introduziram no meio do rebanho, dissimulando falsas doutrinas. Ele foi exortado por Paulo porque ele precisava ser fiel à doutrina que ele aprendeu de Paulo, porque muitas pessoas viriam naquele tempo, os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, arrogantes. E Paulo vai falar com Timóteo acerca disso. No meio da carta você vai ver que Paulo exorta a Timóteo a perseverar firme, porque foi-lhe imposto as mãos e havia nele uma graça de Deus para continuar pastoreando a igreja do Senhor. Você vê Paulo aqui dando instruções acerca de lidar com rico e pobre dentro da igreja. Você vê Paulo falando sobre os ricos. Você vê nessa primeira carta Paulo ensinando a Timóteo a como lidar com as autoridades. Você vê nessa primeira carta Paulo escrevendo a Timóteo para como escolher os diáconos da igreja. Você vê nessa primeira carta Paulo escrevendo quais são as qualificações dos bispos da igreja do Senhor Jesus. Então Paulo aqui tem um manual prático de fé para Timóteo. Então Timóteo deveria, irmãos, olhar essa carta para o coração dele e consequentemente pegar esses conselhos e transmiti-los à igreja, porque Paulo e Timóteo, eles tinham um dever de defender o evangelho de Cristo Jesus,
As falsas doutrinas naquela época, o evangelho estava sendo corrompido, a apostasia estava muito forte. Nos últimos dias, Paulo vai advertir no versículo 1 do capítulo 4, que muitos iriam se apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Então, esse jovem Timóteo, ele tinha um grande desafio pela frente. Não somente de pastorear uma grande igreja, não somente de cuidar de um grande rebanho, mas dos desafios pessoais e pastorais, que era lidar contra o abandono da fé, o abandono do evangelho, corrigir os homens, lutar acerca do evangelho, combater as falsas doutrinas disseminadas dentro do rebanho. E só de olhar isso, diante desses desafios aqui, a gente já assusta, porque tinha muitos problemas dentro da igreja naquele tempo. E Timóteo, apesar de ser jovem, ele precisava, debaixo da graça de Deus, combater todas essas situações que viriam acontecer dentro da igreja. Por isso então que Paulo escreve para ele: você é um jovem, Timóteo, mas não deixa ninguém menosprezar você. Você é um jovem, Timóteo, mas não deixa ninguém diminuir você pelo fato de você ser jovem. Seja exemplo, seja fiel no procedimento, na vida. E esse é o conselho que Paulo está trazendo para que Timóteo viesse a estar firme contra o sistema religioso daquela época. Então, quando a gente olha, a gente percebe que o nosso tema do ano, né, de 2025, ele está fundamentado dentro do capítulo 4, o versículo 16. Dentro de tantos conselhos, Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti e tem cuidado da doutrina. Se você cuidar de ti e da doutrina, você vai salvar você e você vai salvar os seus ouvintes. Eu quero que você pegue esses conselhos aqui tratados hoje, não como você fosse um pastor, mas como um membro certo da igreja, que irá ouvir essa palavra, e ao substituir Timóteo, você coloca o seu nome. Amém? Você não é pastor, aqui nem todos são líderes, mas toda vez que eu falar Timóteo, você pensa em trocar aí. Você modifica no seu coração. Ao invés de Timóteo, coloca Cidinha. Ao invés de Timóteo, coloca Mauri. Ao invés de Timóteo, coloca Natália. Porque esses conselhos são atemporais. Eles não são somente para aquela época de Paulo e de Timóteo. Por que eles são atemporais? Porque eles são vindos de Deus e eles são eternos. E os mesmos conselhos e as mesmas situações que Timóteo iria enfrentar naquela época é as situações difíceis que nós enfrentamos como igreja hoje. O abandono da fé, pessoas apostatando da fé, ouvindo espíritos enganadores, se apartando do verdadeiro evangelho. E nós temos o dever, como de Timóteo, de preservar a sã doutrina, amar a palavra de Deus, obedecer o evangelho de Cristo Jesus, e atrás desse mover bíblico, né? Hoje pela manhã eu liguei lá no YouTube e estava um culto ao vivo de uma certa igreja, e a gente começou a ouvir. Pensa numa igreja extraordinária, bonita, e você olha assim, você fica encantada. Mas ao ouvir aquele culto, eu comecei a perceber que a palavra que ali é ministrada são palavras de motivação, que você vai viver um ano extraordinário na sua vida, que você vai romper neste ano de 2025, que você vai viver o melhor ano da sua vida, que você vai romper em todas as áreas da sua vida, que você vai prosperar. E eu não concordo com isso. Por que, pastor, você não concorda com isso? Eu posso falar que você vai viver um ano extraordinário. Eu posso falar que você vai viver um ano do romper, o ano sobrenatural da sua vida. Mas se as suas atitudes não mudarem e o seu padrão bíblico não se encaixar com a palavra de Deus espera, você não vai ter ano novo nenhum. Então você precisa amar o evangelho, você precisa viver o evangelho, você precisa meditar no evangelho. É aquele conselho que Deus dá a Josué: medita na lei de dia e de noite. É isso que nós precisamos, a trazer a sã doutrina de volta, a trazer a nossa vida uma paixão fervente pelas escrituras. E é isso que Paulo traz ao conselho desse jovem pastor,
ao coração desse jovem pastor. E eu quero aqui meditar com você, irmãos, por que então Paulo traz no finalzinho do capítulo 4, tem cuidado de ti. E talvez o tema hoje pode ser, cuidando de ti. Antes da gente preocupar com qualquer um outro, nós precisamos preocupar conosco. Antes da gente preocupar de ganhar Miraí para Jesus, como pastor, eu me preocupo com vocês. Antes de eu preocupar que Miraí seja atraída a este lugar, eu estou preocupado como está a sua fé, como está o seu cristianismo, como está a sua vida com Deus. Então por que Paulo ensina a Timóteo a cuidar primeiramente de ti? Número 1, porque a vida vem antes da doutrina. A prática, ela vem antes da doutrina. Você ouve e pratica. Tem elementos básicos na fé, aonde você pratica a palavra que você ouve. E o que nós precisamos aprender? Você sabia que corre o risco, irmãos, de muitas pessoas pregarem e não viverem? Na verdade não corre o risco não, isso acontece muito. As pessoas pregam, mas não vivem. Por que então Paulo está aconselhando esse jovem pastor e dizendo a ele, cuida de ti? Porque era perigoso ele pregar aos homens e ele mesmo ser rejeitado. Era perigoso ele anunciar uma mensagem aos homens e essa mensagem não fazer efeito nele. Percebe? Todas as vezes que Paulo vai iniciar alguma carta, ele diz assim, Paulo, apóstolo. Pode olhar, livro de Gálatas, livro de Efésios, Colossenses, todos. Ele vai dizer assim, iniciando, Paulo, apóstolo. Por quê? Ele não fala apóstolo Paulo, mas ele fala Paulo, apóstolo. Sabe por quê? Porque o nome vem antes do título. O nome sempre precederá o título. O Marcel é antes do pastor. Claro que eles me julgam como pastor, mas a minha vida vem antes de quem eu sou, como título aqui. E o que a gente precisa aprender? Tem cuidado de ti. O que Paulo está trazendo ao coração de Timóteo é o perigo de pregar e não viver. A correria do dia a dia talvez poderia impedir Timóteo de cuidar dos outros e não cuidar dele mesmo. Quantos pastores, quantos homens de Deus, quantas pessoas cuidaram de um mundo inteiro e esqueceram de cuidar de si. Antes de trazer uma performance numa ministração da palavra de Deus para o coração da igreja, eu preciso cuidar de mim. Tem cuidado de ti e da doutrina. Irmãos, Paulo está interessado muito mais com a vida de Timóteo, com aquilo que ele está fazendo. Como estava o coração daquele jovem pastor? Antes de eu ver o corpo Igreja Batista Reviver, eu estou olhando para vocês. Vocês estão bem espiritualmente? Vocês estão caminhando no Evangelho de Jesus Cristo genuinamente? Vocês estão vivendo uma vida de temor a Deus? O pastor da igreja está pregando a vocês só um evangelho falsificado? Ou ele vive aquilo que ele está pregando? Eu falo de jejum e jejum, eu falo de oração e oro, eu falo de renúncia e renuncio, eu canto é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida e eu estou vivendo isso. O Senhor deseja trazer ao nosso coração uma reflexão dentro dessa palavra. Porque antes de você preocupar de ganhar alguém para Jesus, antes de você preocupar em ganhar Miraí para Jesus, antes de Timóteo preocupar em pastorear a cidade de Éfeso, Timóteo tinha que preocupar em cuidar de si mesmo. Dá um cutucão nesse irmão que está aí do seu lado. Você precisa aprender a cuidar de si. Se você não cuida de si mesmo, se você não cuida da sua fé, se você não cuida da sua vida espiritual, tem algo errado com o seu cristianismo. E dentro do texto que nós lemos,
Paulo vai ensinar como Timóteo deve cuidar dele. E é isso que eu quero transmitir ao seu coração. Olha comigo o verso 6. Diz assim: exponda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. O texto vai dizer, irmãos, no versículo 6, que ele precisava ser alimentado e seguir uma boa doutrina. Primeira forma, irmãos, de você cuidar de você mesmo é seguir uma boa doutrina. Primeira forma que nós aprendemos para cuidar da nossa vida espiritual é seguir uma boa doutrina. Quem que você tem ouvido? Só os pastores aqui? Só os irmãos da igreja? Ou quem que você alimenta durante a semana? Você tem seguido uma boa doutrina? A minha pergunta é para vocês, olha aqui para o pastor, você tem lido a Bíblia? Vinícius está com um plano de leitura bíblica aí. Durante o ano todo, vocês podem procurar lá, o grupo tem, todo dia manda leitura bíblica. Se você não quiser entrar num plano de leitura bíblica, vou te ensinar. Lê 3 capítulos por dia. Que a partir de... Agora já passou 5 dias, né? Agora lê 4 capítulos por dia, que no final de dezembro você já leu a Bíblia toda. O que é isso? Você tem aplicado uma boa doutrina? Tem procurado diligentemente viver o Evangelho de Cristo? Aquilo que você ouve, você tem colocado em prática? Aquilo que você recebe como instrução do púlpito da sua igreja, dos pastores, dos homens de Deus que aqui sobem para ministrar, você leva aquilo para o seu dia a dia e vive essa doutrina de fé, a prática da doutrina? Como você faz para ter uma vida espiritual elevada? Cuida da doutrina, cuida da sua vida espiritual. Aí no 7 ele vai dizer: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Outra questão: quer cuidar bem de ti? Exercita-te na piedade. Fala comigo, exercita-te na piedade. O que é isso, pastor? A piedade, irmãos, é uma atitude de conhecimento verdadeiro de Deus, uma adoração sincera, onde tem uma fé salvadora, um temor filial, aonde nós servimos a Deus por submissão, amor reverente. Eu sou devoto a Deus, minha vida de devoção ao Senhor é grande. Sabe o que Paulo está instruindo a Timóteo? Como está a sua vida de piedade? Por que você serve a Deus na igreja? Por que você sobe para as crianças? Você sobe porque tem uma necessidade ou porque você ama pastorear o rebanho do Senhor? Por que você vem para a oração 6 horas da manhã? Isso tudo gera em nós reflexões para o exercício da piedade. Nós não servimos a Deus aqui, irmãos, eu preciso te ensinar isso. Nós não servimos a Deus aqui com medo do inferno. Nós não estamos aqui porque temos medo do inferno. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor se revelou a nós. Oh, Jesus maravilhoso, você pode agradecer. Um dia o Senhor se revelou a você. Um dia Ele se revelou. As escamas dos seus olhos caíram. Você nasceu de novo, foi regenerado. As suas inclinações mudaram. E hoje você ama Jesus, serve a Jesus, está na igreja, porque Ele é digno de todo louvor. Ele é digno da sua vida, Ele é digno da sua adoração, Ele é digno do seu coração. Eu oferto, não é porque eu tenho medo do devorador. Eu dizimo na casa de Deus, não é porque alguém está me pressionando, mas é porque eu amo, eu sou devoto ao Senhor, e eu oferto a Ele, eu dizimo a Ele, porque Ele é a razão do meu viver, Ele é tudo para mim. Eu acordo pela manhã e Ele é meu respirar. Eu digo como salmista: assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã, assim a minha alma suspira por Ti. A minha alma tem sede de Deus, e quando eu estarei perante Ele? Uma vida devota. Como está a sua piedade? Como está o seu coração rendido a Ele? Você só lembra de Deus no dia de culto?
Você só lembra de Deus na hora de dormir, que você faz aquela oração básica: Deus abençoe o meu dia, muito obrigado, Senhor, por essa noite, amém. Como está a sua devoção? Como está o seu coração a Deus? O que Paulo está falando para Timóteo: exercita-te na piedade. O que é isso? Exercita-te na vida com Deus. Passe a jejuar, passe a orar, passe a ler as Escrituras, passe a congregar fielmente, passe a envolver nas coisas de Deus. Exercita-te uma visita para aquele que está enfermo. Exercita-te num velório para abraçar aquele que está de luto. Exercita-te naquele que está precisando de uma palavra. Exercita-te na piedade, meu irmão. Sabe a forma que você vai cuidar de você? Exercitando a piedade. Pratique. Ontem nós fizemos uma visita a minha sogra lá em Muriaé, eu e o pastor Miguel. Ele estava indo para lá para visitar ela sozinho. E aí ele passou na praça, eu estava com a Natália e com o Felipe. Aí eu gritei: ô pastor, peraí. Aí ele gritou assim: eu tô indo lá. Eu falei: peraí que eu vou com o senhor. Irmãos, fomos lá, oramos. Pastor Miguel cantou 2 louvor, pregou, ministrou, orou, eles quebrantaram. Nós fomos em outro quarto e o pastor Miguel saiu de lá falando assim: é muito bom fazer visita. Que coisa maravilhosa. Pastor, eu lembro do trabalho da Igreja Batista Reviver lá aqui nesse hospital. Eu posso montar um grupo? Falei: vai devagar, pastor. Mas vou falar de coração, irmãos. Começa a fazer, você vai apanhar gosto. Começa a ir visitar um doente, começa a ir visitar um enfermo, começa a visitar alguém, você vai apanhar gosto. E a partir daquilo que você pratica, irmão, você não vai parar mais. Tem gente que vem aqui, irmão, fala assim: eu vou orar nada porque é 40 minutos, eu só oro 10. Ora 10 hoje, amanhã você ora 11, amanhã você ora 12, amanhã você ora 15, amanhã você ora 20. E você vai exercitar a piedade. Sabe como você faz para cuidar de ti mesmo? Exercitando a piedade. Amém? Vocês estão aí, gente? Então fala com a pessoa que está do seu lado: exercita-te. Eu vou revelar para vocês por que eu não vou na academia. Olha, verso 8. Olha o 8 comigo. Por que eu não vou na academia? Vocês podem ler na televisão? 1, 2, 3. Revelado por que eu não vou na academia. O exercício físico para pouco é proveitoso. Tá vendo? Eu estou respaldado na palavra. Brincadeira, irmãos. O que o Senhor está nos ensinando? Os marombas vai ficar tudo bolado, né? O Senhor está nos ensinando, Ele está fazendo uma analogia por Paulo aqui, dizendo: é importante você exercitar o físico. É importante você cuidar do seu físico. Nós somos templo do Espírito. Precisamos cuidar bem dele. Taxas elevadas? Vai mesmo para a academia. Organize o seu corpo. Organize tudo para você viver uma vida saudável, bem. Maravilhoso isso. Mas Ele está dizendo: faça uma comparação. Tem gente que vai na academia todos os dias, mas a vida espiritual não exercita nada. Tem gente que está numa função do corpo e esquece de exercitar aquilo que Deus chamou ele para exercitar, que é aquilo que dá a garantia da vida eterna. Exercita-te na piedade. É isso que o Senhor deseja. Se você quiser cuidar bem de ti, meu irmão, você precisa exercitar a piedade, porque para tudo ela é proveitosa. Irmãos, vivam uma vida de oração, vivam uma vida de consagração, vivam uma vida de santidade, vivam uma vida de temor, vivam uma vida de andar com Deus. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Coloque o Senhor na frente dos seus planos e eles darão certo. Entrega ao Senhor teus caminhos, confia nele e o mais Ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as
demais coisas vos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer: buscai as coisas que são do alto, não as que são da terra. O que nós precisamos entender? Estar com o coração voltado a Deus, exercitando uma vida de consagração a Deus, e assim seremos abençoados. Quer um ano de 2025 abençoado, sim ou não? Exercita-te na piedade. Olha o outro conselho, verso 9: fiel essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, verso 10: é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Diz que o Senhor é Salvador de todos, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Aí ele vai trazer: olha a forma de cuidar de ti. Verso 12: ninguém despreze a tua mocidade. Primeiro ponto. Nesse versículo aqui, Paulo dá um conselho a Timóteo, para que ninguém viesse a desprezar a sua mocidade. Sabe uma forma de nós cuidarmos de nós mesmos? Acreditando no Deus que nos salvou e naquilo que Ele realizou em nós. Paulo iria enfrentar, meus irmãos, grandes desafios. Pessoas iam olhar para Paulo e menosprezar Paulo. Homens velhos na igreja iriam menosprezar Paulo. Homens velhos na igreja iriam bater de frente com Paulo. E Paulo com Timóteo. E Paulo ensina a Timóteo, dizendo assim: meu filho, não deixa ninguém menosprezar você. Eu não estou falando do menosprezo que as pessoas nos menosprezam. Não estou falando disso. Eu estou falando do menosprezo de fé, de não acreditar naquilo que tem dentro de você. Se você tem certeza que tem algo poderoso dentro de você, não deixa ninguém menosprezar isso que é em ti. Se algo aconteceu dentro de você, pessoas vão tentar sufocar, pessoas vão tentar parar, mas se tem algo poderoso de Deus na sua vida, ô meu irmão, não deixe ninguém te menosprezar, não deixe ninguém olhar para você de cima para baixo, porque eles vão tentar parar a sua fé, tentar viver, impedir de você viver o que Deus tem, mas não deixe ninguém te parar. Olha o verso 14: não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Sabe o que Paulo está relembrando a Timóteo aqui? Que um dia os presbíteros da igreja puseram a mão nele e colocaram as mãos dele, e ele recebeu uma unção específica para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Então Paulo está lembrando a Timóteo: Timóteo, lembra que os presbíteros colocaram a mão em você, nós colocamos a mão em você, e tem algo de Deus na sua vida. Você pode levantar a sua mão? Eu vou liberar. Você vai viver muitos desafios nesse ano de 2025, mas eu vou liberar essa palavra sobre o seu coração. Não deixa ninguém menosprezar, porque tem algo poderoso de Deus sobre a sua vida. Os desafios virão, mas Deus é contigo. Deus está com você. Não deixa ninguém te abalar. Tem uma unção de Deus sobre a sua vida, então viva debaixo dessa graça. Você pode glorificar Jesus por isso? Aleluia! Não deixa ninguém te impedir de viver o que Deus tem para a sua vida. Os desafios virão, mas Paulo está lembrando a Timóteo: um dia alguém colocou a mão sobre você. Tem uma unção específica para que você cumpra o chamado de Deus. Em nome de Jesus, eu preciso te lembrar: um dia alguém colocou a mão em você e disse: vai meu filho, Deus é contigo, é liberado sobre você uma palavra. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aí ele continua, verso 12: ninguém despreze a tua mocidade. Esse é o primeiro conselho. Depois o segundo: pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Você quer cuidar da sua vida? Muito bem. Você precisa aprender que você é um modelo. O que Paulo está falando para Timóteo aqui é que ele era um modelo. As lojas de roupa de Miraí, quando tem um manequim, coloca as roupas feias ou bonitas lá no manequim. Por quê? Os vestidos mais bonitos, não, Mauri? Porque através daquilo que você está vendo no manequim, você é atraído para dentro. Aquilo que você vê, atrai. Você passa numa loja,
Tem um manequim bem vestido, você fala assim, nossa, mas que vestido lindo. As mulheres principalmente, que é doido com esse negócio. É ali que eu vou alugar o meu vestido. Brilho das noivas. É ali que eu vou comprar o meu vestido. É ali que eu vou comprar a roupa do meu noivado. Por quê? Aquilo que você viu te atraiu e você foi até aquele lugar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? E eu preciso te chamar a atenção agora. Você serve para ser manequim naquele vidro daquela igreja ali? Vou colocar lá o irmão lá parado. Olha o manequim da Batista Reviver. Olha para ele e vem. Através da sua vida as pessoas serão atraídas ou vão correr desse lugar? Você serve para ser manequim nessa igreja? Se você não serve para ser manequim, irmão, você tem que rever alguma coisa no seu cristianismo. O que Paulo está falando para Timóteo, torna-te padrão, torna-te modelo. Fica lá de frente. E sabe por que essa igreja não transbordou ainda? Porque nós precisamos de modelo. E as pessoas lá de fora precisam olhar para nós, do evangelho que você vive lá no seu trabalho, do evangelho que você vive lá na sua casa, do evangelho que você vive na rua, do evangelho que você vive no meio dos seus amigos, e dizer, eu quero ser o cristão que você é, eu quero o Deus que você serve, eu quero amar esse Deus, porque você é um padrão para mim. Nós vamos inaugurar a nossa loja, e você vai ser manequim ali daqui a uns dias. Quem se candidata, levante a mão, por favor. Quando as pessoas olham para o seu cristianismo, elas são atraídas ou elas blasfemam o nome do Deus que você serve? Quando você fala, diz ser um servo de Deus, amando a Jesus com todo o seu coração, diz ser crente, que isso é moda agora eu sou crente, isso é fácil falar. O que Paulo está falando para Timóteo é, você precisa ser um padrão para os fiéis, porque pessoas estão te olhando. Olha o outro conselho. Aí ele vai dizer, verso 12 ainda, não despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aí ele vai dizer, tornar padrão dos fiéis aonde? Na palavra. O que é isso? Palavra de Timóteo tinha que ser sim, sim ou não, não. A palavra de Timóteo era uma só. Na boca de Timóteo, ou na boca dos crentes da Reviver de Miraí, não pode haver fofoca. Não pode haver palavra maledicente. Não pode haver disse-me disse. O que Paulo está falando para Timóteo? Ser padrão dos fiéis na palavra. Timóteo, o que sair da sua boca precisa ser uma palavra abençoada. Aleluia, eu estou pregando aqui para a gente, meu irmão, que precisa pôr um freio na língua. Espírito de contenda. Fala mal de tudo e de todos. Se você não refreia sua língua, você não refreia lugar nenhum do seu corpo. É isso que Tiago vai nos ensinar. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. Nós precisamos olhar esses conselhos. Se nós queremos cuidar de nós mesmos, precisamos tornar padrão na palavra. A sua palavra é temperada com sal. Aquilo que sai da sua boca precisa ser certeiro. Precisa passar segurança. Cumpra tudo que prometeu, mesmo com prejuízo seu. É isso que a Bíblia nos ensina. Falou, vai lá até o fim e cumpra aquilo. Você chega, irmãos, num certo lugar e diz assim, você vende fiado para mim? Vendo, vai lá. No outro mês você não volta nunca mais. O que é isso? Crente que está mentindo, usando a palavra e não é uma verdade. Nós precisamos ser fiéis na palavra, modelo, padrão na palavra. A sua palavra precisa ser séria.
Cristão é assim. Outro ponto, na palavra. Agora ele vai dizer, no procedimento. Se você comprar algo, vá lá e pague. Tem uma boa conduta. O que Paulo está dizendo para Timóteo, irmãos, qual é o risco de nós confessarmos a Deus com os nossos lábios e não com as nossas obras? Isso é perigoso. Às vezes a gente confessa, oh Deus, com os nossos lábios, mas as nossas obras estão longe. E quando você confessa, olha aqui, aprenda isso. Quando você confessa a Deus com seus lábios e não com as suas obras, você faz com que o nome do seu Deus seja blasfemado. Você fala um negócio e não vive. Então o que Deus está falando? No procedimento. Como está o seu procedimento? Quando você está cercado de ímpios, quando você está cercado de pessoas não crentes, como que é o seu procedimento? Como é a sua vida? Como é o seu caminhar dia a dia? As pessoas olham para você como um homem de Deus. As pessoas te respeitam. Você é um padrão no procedimento. Como é o seu dia a dia? As pessoas lá no trabalho te respeitam pelo nome que você tem de ser crente ou pela postura que você tem de ser crente? Torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento. Aí ele vai dizer, terceiro ponto, no amor. Quer viver um ano cuidando de você mesmo? Exercita-te a piedade no amor. Eu já falei isso aqui, mas eu preciso falar de novo. Irmãos, velório está acabando. Ninguém quer nem velar os outros mais. Ninguém quer ir, não. E quando está lá, eu fico até constrangido. Às vezes a gente tem que falar assim, ô, silêncio aí para a gente falar alguma coisinha aqui. Está lá batendo papo, conversando fiado e contando história. A gente não compadece mais daquele que está chorando. A gente não chora mais com aqueles que estão chorando. Cada um com as suas lutas. Se vira para lá com a sua, eu se viro para cá com a minha, eu me viro para cá com a minha e eu vou vivendo. Nós vamos vivendo isso aí. Não. O que Paulo está preocupado aqui com Timóteo, irmãos, é que ele venha viver um amor ágape de Deus. Aquele amor de sacrifício. Um amor de doar. Um amor de colocar no lugar do outro. Um amor de colocar à disposição para servir o outro. No amor. Se você esperar um toque, se você esperar uma circunstância, você não vai amar não, gente. Não, eu vou esperar um toque de Deus para eu fazer, ver se isso é vontade de Deus. Sabe quando você esperar o toque? Irmão, esse toque não vem nunca. Porque coisas óbvias que você precisa fazer não precisa de toque de Deus. Você precisa fazer. Então Deus está falando assim, você precisa perguntar para mim se eu posso ajudar alguém ou não. Não, é claro que você tem que ajudar. Aí a gente quer espiritualizar até a nossa ajuda dos outros. Seja padrão no amor. Dá uma cutucada nesse irmão que está do seu lado. Você tem amado? Pergunta a ele. Você está vivendo a sua vida lá vão ter e está, como diz o nosso irmão Marcos Paulo, tranquilão, de boa. Exercita-te no amor. Outro ponto. Aí ele vai dizer, na fé. Por que Paulo está falando para ele exercitar a fé? Porque olha aqui, nós precisamos ter uma fé não fingida. Vivermos realmente aquilo que professamos. Quantas pessoas, irmãos, a gente fica olhando, tem um discurso lindo, fala que é uma beleza, fala melhor que eu, ora mais bonito que eu. Você vai olhar, palavras vazias, fé fingida. O que Paulo está falando para Timóteo, que ele viesse a ter uma fé
não fingida. Seja padrão na fé. Tenha postura de fé. Aquilo que você declara, aquilo que você ouve, traga para a sua vida e viva essa verdade em Deus. E o último, na pureza. Por que Paulo está dizendo para Timóteo trabalhar a pureza? É porque no tempo e na cidade que ele estava, as atrações sexuais fortes demais. Coisas malignas aconteciam dentro do templo. E aquele jovem pastor tinha que viver longe dessa sedução sexual. Ei, Timóteo, fuja da impureza. Fuja desse tipo de coisa que vai atrair você para o pecado sexual. Claro que nem Timóteo não tinha vídeos. Situações aconteciam para atraí-lo ao pecado. Mas a preocupação de Paulo aqui, seja exemplo na pureza. Quer cuidar da sua vida? Quer cuidar bem de ti? É necessário você tornar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí o texto vai continuar. Medita a essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Verso de número 15. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, você quer progredir? Você quer crescer? Medita nessas coisas que eu acabei de te falar. E a minha pergunta para você é: você quer crescer? Sim ou não? Você quer avançar no ano de 2025? Sim ou não? Seja padrão dos fiéis. No amor, na pureza, na palavra, caminhando com Deus, no amor, na fé. Oh, irmãos, o recado de Deus para mim e para você é que olhemos para o nosso coração. Antes de cuidar das pessoas, cuide de ti. Antes de você querer ganhar pessoas da sua casa para Jesus, cuide de ti. Torna-te um padrão dos fiéis. E a minha oração, irmãos, é para que Deus mexa com o seu cristianismo. A minha oração é que Deus mexa com o seu evangelho. E que esse ano seja um ano que vivamos o evangelho de Jesus Cristo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Fique de pé no seu lugar.